se nos deixa um resumo do capítulo 32. Alice pergunta a Lucas se Sérgio está ciente de que ele está expulsando da fundação. Lucas diz que sim, e reitera que está apenas seguindo ordens de Sérgio. Lucas diz que Alice não passa de uma dona de casa que quer brincar de ser importante, e reitera que ela não tem ideia de como as coisas funcionem na realidade, e muito menos pode ficar à frente de uma fundação. Alice diz que acabou de fazer com que um grupo importante colaborasse com a fundação. Lucas diz que isso ainda precisa se concretizar. Alice afirma que será concretizado e ressalta que isso só foi possível porque ela conseguiu colocar em ordem todas as contas da fundação. Lucas diz que pensou que o egocentrismo fosse uma exclusividade de Sérgio, mas acaba de se dar conta de que é comum na família. Alice pede a ele que abaixe o tom da voz e reitera que foi a diretora da fundação por muitos anos. Lucas pergunta por que ela não veio trabalhar em todos esses anos. Alice diz que compreende que Lucas a queira fora dali, afinal, teme que todas as fraudes que ele cometeu na fundação sejam descobertas. Alice reitera que assim que Sérgio souber, será ele que será demitido. Lucas fica em silêncio. Sérgio e Julieta estão se beijando quando o telefone de Sérgio toca. Lucas diz que Alice não quer acatar as ordens dele. Sérgio pede a Lucas que passe o telefone para ela. Alice pede explicações a Sérgio sobre o seu desligamento da fundação. Sérgio diz que Lucas diz a verdade e reitera que acabou a brincadeira de Alice e ordena que ela saia de lá. Alice não compreende. Sérgio a manda cuidar dos filhos e da casa que ela acredita que seja dela. Julieta ouve toda a conversa e esboça um sorriso de satisfação. Alice diz que Sérgio não manda nela. Sérgio a confronta e diz que ela também não manda mais na fundação e a pede para sair. Alice diz que isso é injusto. Sérgio diz que não é mais injusto que a vida descontrolada que os filhos levam por conta dela. Alice diz que Sérgio também é pai e é sua responsabilidade. Sérgio provoca Alice e diz que ela não exerce direito o seu papel de mãe, então não pode tomar conta de uma fundação. Alice diz que está fazendo um ótimo trabalho na fundação e reitera que Sérgio quer tirá-la por vingança. Sérgio diz que Alice só quer ficar na rua com o imbecil do Martim, por isso a família se tornou um desastre. Alice diz que seu nome está em todos os documentos da fundação e ele não pode tirá-la. Sérgio diz que a decisão já foi tomada e a aconselha a pegar suas coisas e sair de lá, para não passar pelo vexame de ser retirada pela polícia. Lucas dá a Alice meia hora para sair da fundação e a aconselha a não levar nada que não seja dela. Julieta pergunta a Sérgio o que houve. Sérgio explica que tirou Alice da fundação e ressalta que o lugar dela é em casa, cuidando dos filhos. Julieta diz que Sérgio tomou uma ótima decisão e em seguida o questiona se Alice é amiga de Martim. Sérgio diz que Martim agora deu para se aproximar de sua família. Julieta diz que ao menos Martim não está no programa. Sérgio a informa que teve que aceitá-lo novamente por imposição de Tamayo, mas a garante que fará da vida dele um inferno. Nesse instante, Julieta esboça um sorriso de satisfação. Martim propõe a Tiago uma matéria sobre a impunidade no país. Tiago gosta da ideia e diz que irá consultar Sérgio. Fernanda conta a Carlota que está totalmente envolvida com Gonçalo e mesmo que tente se convencer de que deve se afastar dele, ela não consegue e enfatiza que por outro lado há o Samuel. Carlota diz que Fernanda já denunciou Samuel e ele ficou no passado. Fernanda conta a ela que Samuel apareceu em sua casa e a pediu perdão. Carlota diz que não é fácil sair de uma relação tóxica e aconselha Fernanda a pensar bem se quer voltar com Samuel, pois sua segurança está em risco. No presídio, Moisés pergunta o estado civil de Paulo. Paulo diz que é solteiro e ressalta que ainda não encontrou a mulher certa. Moisés começa a expor mentiras sobre sua relação com Yara. Paulo fica incomodado e diz a Moisés que não se interessa por essas questões. Alice comunica a Luna e Marcela que não tem mais o mesmo poder de antes na fundação. Marcela lamenta, pois queria que Luna tivesse uma educação de qualidade. Alice diz que verá o que pode fazer para ajudá-la. Sérgio se incomoda com o modo como Julieta guarda suas roupas e a pede para ter mais cuidado.
cuidado. Julieta diz que não é Alice que age feito uma vovozinha. Julieta diz que em sua casa todos devem colaborar e atira uma gravata em Sérgio e o manda guardá-la. Miranda e Diego se divertem jogando videogame, até o momento em que Miranda ouve a voz de Nicole no mesmo ambiente que Diego e opta por encerrar o jogo. Marcela desabafa com Alice os problemas que tem com Kaique e relata que a péssima conduta do pai influenciou muito em seu caráter. Alice resolve passar seu telefone a Marcela para que a procure quando precisar. Luna vai à sala de Lucas e o culpa pela perda da bolsa. Lucas a pede para sair. Luna questiona o motivo dele ser tão amargurado e pergunta se não foi feliz quando criança. Lucas não compreende e Luna explica que viu um programa de TV que as pessoas se comportam igual a ele por não terem tido uma infância feliz. Lucas a toma pelo braço e os dois vão para a sala de Alice. Chegando lá, Lucas diz a Marcela para se esquecer da bolsa de Luna e reitera que não a quer no escritório. Farta com a falta de respeito de Lucas, Alice diz que é a fundadora daquele lugar e nem ele nem Sérgio irão apagar isso. Lucas diz que irá se encarregar para que as pessoas se esqueçam de Alice. Alice pergunta como ele faz para conseguir viver com tanto desprezo e ressalta que é um absurdo que ele dirija uma fundação que supostamente tem o intuito de ajudar as pessoas. Lucas diz que isso Alice deve perguntar a Sérgio. Alice diz que Sérgio deve dever um favor muito grande a Lucas para mantê-lo na fundação e reitera que irá desmascará-lo, pois certamente Sérgio não tem ideia de todas as irregularidades financeiras que existem naquele local. Ofendido, Lucas pergunta a Alice se ela insinua que ele é um ladrão. Alice diz que quer apenas lembrá-lo de que a fundação é uma ideia dela e ela irá lutar com tudo, inclusive contra Sérgio. Martim está gravando a matéria sobre a impunidade. Nesse instante, Sérgio aparece e pede à equipe que se retire e o deixe sozinho com Martim. Gonçalo pede perdão a Lorena por ter sido impotente na hora do sexo. Lorena o tranquiliza. Martim diz a Sérgio que ele e Alice se encontraram por casualidade. De repente, ela recebeu uma ligação e souberam que Miranda havia desaparecido. Vendo Alice desesperada, o mínimo que um ser humano decente poderia fazer era ajudar. Então eles foram procurar Miranda. Sérgio diz que ele não tinha que ter feito isso e reitera que não gosta dele. Martim diz que ao menos em uma coisa os dois concordam. Martinho pede licença e diz que irá se juntar à equipe. Sérgio o detém e diz que sua intuição o diz que Martim está tramando alguma coisa. Sérgio diz que não o quer perto de sua casa e muito menos perto de sua esposa. Martim diz que pelo que sabe, Sérgio e Alice estão se separando e nem moram mais juntos. Debochado, Martim diz que quem deve estar feliz com isso é Julieta. Alice diz a Carlota que Sérgio a tirou da fundação após vê-la com um homem. Carlota pede detalhes e Alice revela que ele a beijou. Carlota se alegra e diz que Alice está se recuperando como mulher. Alice diz que não vê muito futuro nessa relação. Carlota não compreende e Alice explica que ela é 15 anos mais velha. Nicole debocha da última postagem de Miranda. Diego fica furioso e a pede para parar. Diego ressalta que Nicole provoca Miranda o tempo todo. Nicole pergunta o que há com ele e Diego pede a Nicole que vá embora. Em seu quarto, Miranda tem um surto ao saber que Diego estava com Nicole. Yaya entra no quarto e Miranda a maltrata. Yaya diz que sente saudades da época em que Miranda tinha 6 anos e não era tão cruel com as pessoas. Célia e Sheila surpreendem Rebeca completamente perdida no corredor da emissora. Rebeca não reconhece Célia. Célia propõe levá-la à sala de Fábio. Rebeca recusa ajuda e a trata com um ar de arrogância. Carlota pergunta a Alice se ela se incomoda em ser mais velha que seu parceiro. Alice diz que sim e reitera que nem imagina como seria na hora da intimidade. Carlota diz que há estudos que dizem que é saudável que a mulher mantenha relações com homens mais jovens, após os 40. Fábio e Sérgio discutem sobre Martim quando Rebeca aparece desorientada em sua sala. Fábio oferece um café e Rebeca começa a chorar. Fábio pergunta o que está havendo e Rebeca diz que ficou aflita por não encontrar as chaves do carro. Rebeca chega à conclusão de que precisa ir ao médico e pede ao marido que a leve. Samuel aparece no apartamento de Fernanda com um ramalhete de flores e a pede perdão. Fernanda percebe que as flores são do mercado e diz que ele poderia ter se esforçado mais. Samuel fica nitidamente bravo com um comentário. Com medo, Fernanda aceita as flores e o agradece pelo presente. Fernanda pede a ele que devolva as chaves de sua casa. Samuel diz que não irá devolver e a questiona
questiona se ela tem medo que ele chegue em casa e a surpreenda com Gonçalo na cama. Fernanda fica surpresa e Samuel a chantageia dizendo que irá contar a Alice que ela mantém relações com Gonçalo. Fernanda fica assustada. Santos diz a Paulo que ele e mais alguns detentos estão armando um plano para fugir do presídio. Sérgio conta a Julieta que Martim continua no programa e ainda por cima resolveu se tornar amigo de Alice. Julieta começa a rir e diz a Sérgio que imaginou Alice e Martim dormindo juntos. Sérgio a pega pelo pescoço, pressiona seu maxilar e a pede para nunca mais repetir isso. Em casa, Martim aguarda Sofia, que passará a noite com ele. Alguém bate na porta. Martim atende e fica sorridente ao perceber que se trata de Alice.